Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando, pastor. Ajuda o irmão aí, dá uma força, gente. Dá uma força. O maior do reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Se aproxima do seu irmão, mesmo assentado. Tem uma palavra de oração. Lembre-se do que o Senhor falou para os discípulos naquele dia. Se nós não nos convertermos como uma criança, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. E se nós não nos humilharmos como esta criança, se nós não nos humilharmos como esta criança, de forma nenhuma seremos maiores no reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Deus, liberando uma palavra do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Pai, nós queremos rejeitar e repreender todo espírito e sentimento de orgulho e de soberba. Deus, em nome do Senhor, que o Teu Espírito Santo continue tendo liberdade de falar com cada um de nós, ministrando as nossas vidas. Repreendemos todo espírito contrário, todo espírito perturbador, que bata em retirada desse lugar, dessas vidas, e fique bem longe de cada um de nós. Senhor, ministra a Tua glória e o Teu poder. Pai, nos ajuda a nos convertermos como aquela criança. Muito obrigado. Recebe a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Quantos aqui nessa noite gostariam de ter o coração daquela criança? Quantos gostariam de ter o coração como aquela criança? Diga, eu gostaria. Irmãos, na realidade, essa pergunta dos discípulos para o Senhor é uma pergunta bem capciosa. Porque você pode imaginar que quando eles fazem essa pergunta, eles fazem a pergunta, quem fez o texto não fala, mas diz que o discípulo perguntou para o Senhor: quem será o maior no seu reino? E logo você pode imaginar que quando essa pessoa, esse discípulo faz a pergunta, ele não olhou para Jesus, sequer lembrou da criança. Para quem que ele deve ter olhado? Para um dos 11. Como se ele estivesse perguntando: Senhor, além do Senhor, quem que é o cara no nosso meio? Perguntinha capciosa, né? Quem que é o bom aqui? Se Jesus conhecesse o pastor Paulo, eu falava: eu vou caminhar vocês para o pastor Paulo. Deixa vocês, bate um papinho com o pastor Paulo, que depois vocês vão conversar comigo, né, pastor Paulo? Não é assim? Olha só a perguntinha deles. A pergunta deles é bem diretiva. Senhor, quem que é o cara aqui no nosso meio? Depois do Senhor, quem que é o bom? O que Jesus faz? Jesus vai e pega uma criança, ele chama uma criança. Te faço uma pergunta, ele poderia ter chamado uma criança distante dele? Não, certamente ele chamou uma criança que estava ali, ciscando em volta. Consegue imaginar? A criança não estava longe, a criança estava perto, talvez não estivesse ao lado de Jesus,
Mas os 12 sempre cercando o Senhor de cuidado, parecia a tropa de choque, parecia o bope, sei lá o quê, e a criança tentando de alguma forma se aproximar do Senhor. E o Senhor me levou a refletir sobre a vida dessa criança. Fala comigo, como era a vida dessa criança? Fala, como era a vida dessa criança? E aí a gente começa lá no ministério de Jesus, lá no início. E aí saiu a notícia que Jesus tinha chegado, ia pregar lá no Monte das Bem-aventuranças, Monte das Beatitudes. E eu trouxe aqui comigo você já observou que eu gosto de usar exemplo, né? Eu trouxe 2 objetos que representam em determinado momento o coração dessa criança. Um objeto tem essa figura feia aqui, ó. Tá, pega aí, João? Uma caveira, o símbolo isso aqui é o símbolo mas o outro objeto não tem o símbolo da morte, tem o símbolo do Espírito, o símbolo consegue pegar aí, mano? E aí eu fiquei pensando, o Espírito Santo me levou a refletir, no início da jornada dessa criança. A notícia chega para ela, Jesus está fazendo milagre, está pregando, ele está lá no Monte da Beatitude, Jesus está pregando as multidões. E você sabe que quando Jesus começa o ministério, ele começa a chamar atenção, não é verdade? Jesus chama atenção ou não chama? Chamou a tua atenção? Aí aquela criança deve ter falado para a mãe dela: mãe, prepara um lanche para mim aí, porque Jesus chegou, está pregando lá no Monte das Bem-aventuranças. Senhor, mãe, faz meu lanche. Eu não quero perder a pregação de Jesus, eu quero estar lá, quero ouvir ele pregar. Faz meu lanche. O coração dele estava totalmente aberto para ir receber a palavra. Opa, eu não trouxe alfinete. O coraçãozinho dele estava totalmente aberto para receber a palavra do Senhor, não estava? E quando o nosso coração está aberto para receber a palavra do Senhor, isso quer dizer que o Espírito Santo está nos preparando para receber a palavra de vida. Fala comigo, palavra de vida. O desejo do coração dele não era bondoso? Eu quero ouvir Jesus. Mãe, eu quero ouvir Jesus. Pai, eu quero ouvir Jesus. Aí chega o pai desse menino e fala: menino, você vai ouvir um cara que a gente nem sabe direito quem é. Já te falei desde pequenininho que não se confia em gente que a gente não conhece. O que era desejo de palavra de vida começa a ser substituído por insegurança. Aí a mãe fala: não, deixa o menino ir, deixa o menino ir. Não, ele quer ouvir Jesus, deixa ele ouvir. Filho, eu vou te fazer um lanchinho, mas não esquece, não deixa ninguém roubar o seu lanchinho. O que era coração aberto para ouvir a palavra de Deus, agora está preocupado porque não pode ouvir estranho, está preocupado porque pode encontrar ladrão pelo caminho. Mas apesar disso, ele faz o quê? Ele vai. Ele chega lá no Monte das Bem-aventuranças, ele começa a ouvir Jesus pregar. Abre a sua Bíblia um pouquinho antes aí, ó. Ele ouviu palavras como essa. Olha que coisa gostosa ouvir Jesus ministrar. E criança, como nós ouvimos a irmã Dilma falar, aprende logo. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí. Ele ouviu palavras como essa, Jesus pregando, lá no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, pode ser lá do 19. Sermão da Montanha, irmãos, é um dos sermões mais importantes que o ser humano vai conhecer. Princípios de vida e paz, capaz de tocar o coração mais terrível, o coração mais duro, o coração tendencioso para o mal, o coração que está pronto para a morte. Essas palavras têm poder de gerar vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele ouviu palavras como essa. Vamos ler aí, acompanha aí. Jesus falando sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Então no versículo 19. E onde ladrões escavam e roubam. Você pode imaginar que Jesus está falando com aquela voz amável, doce. Mas o junteis para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. E o coração do menino estava onde? No lanchinho. Jesus pregava e ele de olho.
Se aproximou alguém do lado dele, ele ia. Do outro lado, ele ia, segurando o lanchinho. E Jesus continua ministrando. Olha lá, a luz e as trevas. Versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será? Fala comigo, se os meus olhos forem bons. Todo o meu corpo será luminoso. Aí o Senhor continua pregando. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas. Será que nesse momento essa criança não começou a pensar, fala, mas por que eu estou com medo? Por que eu estou inseguro? Tudo bem que meu pai falou, minha mãe falou, mas Jesus está falando para mim que tudo vai depender da forma como eu vejo a vida. Tudo depende da forma como eu enxergo as coisas que acontecem na vida. Repete comigo, se eu quero vida, eu preciso enxergar a vida com os olhos de Jesus. E quando a gente começa a enxergar a vida com os olhos de Jesus, o que era medo, dá lugar agora aonde? A tranquilidade e paz. O mundo e as pessoas. Se você olhar e a luz dos seus olhos, as trevas vão embora. Como você enxerga a vida? Como você enxerga as pessoas? Com bons olhos ou com maus olhos? Dá uma olhada para o seu irmão. Vê se os olhinhos dele estão brilhando. Irmãos, é impressionante, é perceptível. Quando as pessoas olham para as pessoas e para a vida com os olhos de Jesus, o olhinho da pessoa brilha. Há vida nos seus olhos, não é verdade? Eu gosto de olhar para uma pessoa, né? Quando eu bato o olho, cabelo arrepiado, hein, amigo? Coisa linda. Você bate o olho na pessoa, a pessoa olha nos seus olhos. Você já observou quando a pessoa é insegura, você olha para ela, para onde que ela olha? O que está dominando o seu coração? É espírito de vida ou espírito de morte? Espírito de morte, insegurança, Jesus sabe que a gente passa por isso. O que está faltando? Está faltando um coração como o daquele menino. Aquele menino estava em grande luta interior, porque seu pai e sua mãe falaram uma coisa, agora ele ouve Jesus falar outra. E louvado seja Deus, porque Jesus não pensa com a cabeça dos homens. Da cabeça de Jesus não sai coisa ruim, só sai coisa boa para a nossa vida. Jesus nos conhece, e Ele não quer que você tenha esse coração, Ele quer que você tenha esse coração. Amém, igreja? Que tipo de coração você quer? Jesus continuou pregando. Jesus continuou pregando, Ele não parou. O povão estava lá ouvindo Ele, e aquele menininho estava lá, ouvindo tudo que Jesus falava. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as... Não podeis servir a Deus e as... Irmão, se tem algo na nossa vida que é capaz de destruir a fé do cristão, é o tal do dinheiro. Dinheiro é uma bênção na nossa vida, é ou não é? Dinheiro é uma bênção ou não é? Mas se você não souber lidar com o tal do dinheiro, meu amigo, teu coração vai ficar aqui, ó. Coração de morte. Irmãos, nós precisamos de uma visão mais ampla do provedor da nossa vida. Muitas vezes o coração do cristão está de olho na provisão, não está de olho no provedor. Jesus está dizendo, nós temos que escolher. Ou nós estamos com o nosso coração na provisão, ou nós estamos com o nosso coração no provedor. Por que a diferença? Existe alguma diferença? Existe, grande. Porque provisão, por mais abençoada que seja, um dia acaba. É ou não é verdade? Você já deve ter recebido na sua vida uma bênção de Deus. Foi uma provisão, foi uma bênção de Deus. É ou não é verdade? Acabou ou não acabou? Um dia acaba. Toda provisão chega um dia que acaba. Fala comigo, toda provisão. Chega um dia que acaba. Lembra da provisão no maná no deserto? Não chegou um dia que acabou? Acabou.
Irmão, o nosso coração não pode estar na provisão. O nosso coração tem que estar no provedor. O dinheiro pode acabar e certamente vai. Irmão, muita coisa na nossa vida acaba, certamente acaba. Mas aquele que provê a nossa vida, os recursos dele não têm fim. Eu vou falar de novo, acho que a igreja não entendeu. A provisão acaba. O dinheiro pode acabar, a saúde pode acabar, a paciência pode acabar, mas o provedor restaura o que nós estamos precisando. Que tipo de coração você quer ter? Que tipo de vida você quer levar sobre a terra? Aquele menino estava ouvindo tudo isso. Sai daquele ambiente da pregação do Sermão da Montanha. Agora, aquele menino começa a ver Jesus operar sinais e maravilhas. Jesus fazendo o coxo andar. Jesus fazendo o cego ver. Coisa tremenda. Coisa maravilhosa. Irmão, eu gostaria de estar nesse dia vendo Jesus operar esses sinais e maravilhas. Você gostaria de estar também? Que coisa gostosa quando ele vê, e os discípulos sempre cercando Jesus, ele ali querendo chegar mais pertinho de Jesus, chegar mais perto do Senhor, e quem sabe até tocar no Senhor, mas ele não podia. Mas ele estava ali. E o lanchinho estava onde? Bem guardado. Quem sabe ele nem se lembrou de comer, guardou. Até que, passado algum tempo, a Bíblia diz que passou 3 dias, aquela multidão teve fome. E aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, vai chegado tarde a hora, já é o 3º dia, manda esse povo embora. Esse povo precisa comer. O povo está 3 dias jejuando, só ouvindo o Senhor pregar e ver sinal e maravilha. Senhor, despede o povo. Nós vamos precisar de uma fortuna para alimentar esse povo. Aí o Senhor olhou para os discípulos e deu aquela incentivadona, né? Que às vezes Ele dá na nossa vida. O crente de coração aberto é uma benção, não é verdade? Pede que Ele faz. É uma maravilha. Jesus pede, a gente faz, é ou não é verdade? Amém, irmãos? Glória a Deus. E Jesus olha para o povo e fala: alimentem esse povo vocês mesmo. O que eles tinham? Nada. Eles não tinham nada. Quem tinha? O menino. E o menino está onde? Está ali querendo se aproximar de Jesus. Você quer que Deus te abençoe? Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Levante a mão e diga: eu quero ser abençoado por Deus. Nós temos que tomar algumas atitudes que esse menino tomou. Primeiro, qual foi a primeira atitude que esse menino tomou? Primeiro, ele teve coragem, ele ousou se aproximar de Jesus. Fala comigo, ele estava perto de Jesus. Ele estava perto de Jesus. Olha para o irmão e fala: se você quer ser abençoado por Deus, ande perto de Jesus. Fala, ande próximo de Jesus. Fala, ouse se aproximar de Jesus. Fala, ouse, seja ousado, seja corajoso. Você já observou, irmãos, que na vida cristã, a gente começa às vezes tão empolgado como criança, pulando, dançando, glória a Deus, aleluia, levanta a mãozinha, bate palminha, e vem as lutas e nós vamos, ó. Só com o guindaste do Espírito Santo. Quer levar uma vida abençoada? Seja como aquele menino. Ouse se aproximar de... Se aproxime do Senhor, amém? Quando nós nos aproximamos do Senhor, Deus vai ter sempre uma palavra de vida para a nossa vida. Se você está passando um momento difícil, seja ele qual for, seja como aquele menino, se aproxima do Senhor. Senhor, tu sabe que eu estou passando dificuldade. Senhor, tu sabe que a minha vida está difícil. Senhor, tu sabe que eu estou com problema de saúde. Sei lá qual é o problema que você tem. Mas se você chegar perto de Jesus, Jesus tem uma palavra de vida para a tua vida. Se aproxima dele. Chega perto. Segunda coisa que aquele menino fez. E ele estava ali o tempo todo fazendo isso. E os discípulos cercavam Jesus. E ele estava ali querendo chegar, querendo ouvir. E Jesus falava e ele não conseguia ouvir. Você imagina a luta que foi para aquele rapaz. Mas ele estava ali,
Cada palavra que Jesus falava, ele guardava atentamente no seu coraçãozinho. Segunda coisa, permita que Jesus lhe ensine princípios eternos. Deixa Jesus te ensinar princípios eternos. Fala comigo, Jesus quer me ensinar princípios eternos. O que Jesus ensina, irmão, não é para um tempo da sua vida. Jesus te deu uma vida e me deu essa mesma vida. Estamos compartilhando hoje para a gente aprender princípios que são eternos. Não é para um tempo, não é moda. Passam tempos e épocas, passa geração, entra geração, vai e volta. Mas a palavra de Deus permanece para princípios eternos. Seja como criança. Jesus só pode ensinar princípios eternos para quem tem um coração de criança. Senhor, eu não sei. Senhor, eu até tento, mas está difícil. O que eu tenho que fazer? Se vocês não se converterem como esta criança. Olha o esforço desse menino. Ele pagou o preço ou não pagou? Pagou ou não pagou, igreja? Ele pagou o preço. Encosta no seu irmão e fala, irmão, tem um preço a pagar. Fala, tem um preço a pagar. Se aproxima de Jesus. Fala, se aproxima de Jesus. Segunda coisa. Fala, segunda coisa. Aprenda os princípios eternos de Deus. Amém, igreja? Vocês estão animadinhos, hein? Aí o povo, ele estava ouvindo Jesus. Ele estava ouvindo Jesus falar, ó, matem vocês, deem de comer esse povo aí. Aí aquele menino deve ter pulado. Aí ele falou, chegou minha hora. Ninguém tem lanche, ninguém trouxe merenda. Eu tenho merenda. Ah, mas agora é minha hora. Ah, mas eu vou dar um jeito nesse negócio. E ele tentava chegar perto de Jesus e os discípulos não deixavam. E os discípulos procuraram alguma coisa. Ninguém tinha comida. Aliás, era por isso que eles estavam mandando o povo embora. Ninguém tinha comida. Eu imagino se eu fosse aquele menino, se coloquem no lugar dele agora. Saiu de casa, o pai falou uma coisa, a mãe falou outra, o coraçãozinho dele ficou temeroso, ele ouviu Jesus pregar, aquele medo foi embora, guarda o medo. A partir de agora não tem mais medo. É a nova vida em Jesus Cristo. 1 João 4,18 diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Repete comigo, o verdadeiro amor, o amor de Jesus, lança fora todo medo. O que Jesus pediu para os discípulos fazerem? Alimente esse. Quem tinha comida? Ele. Só ele. Ele não tinha medo, passou o medo. Não tinha medo de ficar sem o lanchinho dele. Lembra do que o pai e a mãe falou? Cuidado para que ninguém roube o seu lanche. Porque ele sabia que agora Jesus cuidaria da vida dele. É diferente. Entra numa outra dimensão. Sai do natural, sai do humano, sai da visão humana. Esse menino está dando um tremendo passo de fé. A minha mãe me deu, está aqui meu lanche. Mas Jesus está precisando de alguém que dê o que ele precisa. Ele deve ter chegado com uma tremenda coragem. Se fosse eu ficaria corajoso nessa hora. Pedro, Tiago, João, ei! O que o mestre está pedindo? Ô menino, conversa não é com você não. É conversa que é para gente grande. Você não sabe que nós somos discípulos do Senhor? Nós estamos aqui tentando resolver o problema. Se eu me lembro bem, eu já me meti em algumas frias na minha vida, eu acho que você também. Porque você tentou resolver os teus problemas como gente grande, não é verdade? Faltou humildade, faltou o coração de uma criança, faltou simplicidade, faltou objetividade, faltou espírito de serviço, e nós entramos pelo cano. O que era para dar certo começou a dar errado. Estou falando algo que você já não viveu?
Se você quer entrar no reino de Deus, meu irmão, não sei o que estou dizendo, não, está na Bíblia, palavra do Senhor. Nós temos que converter o nosso coração como um coração de criança. Aquele menino não perdeu a oportunidade, ele se aproximou dos discípulos e falou: Pedro, Tiago, João, ei, está aqui, ó, está aqui, o que Jesus está precisando eu tenho. Leva para ele, entrega para ele. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. O resto da história você sabe. Os discípulos meio incrédulos pegaram aquele lanchinho do menino, levaram para Jesus. Jesus recebeu aquilo com gratidão no coração. E Jesus é sempre o diferencial dos relacionamentos. Porque tudo aquilo que vai para a mão de Jesus, entregue a Ele, por amor a Ele, Jesus usa para a glória do seu Pai. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, de uma forma muito simples, como Deus é simples. Levantou aos céus e falou: muito obrigado, Pai, por esses 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia relata que da mão daquela criança, Jesus foi tirando das suas mãos, dando pão, peixe para os discípulos, e eles foram distribuindo para a multidão. A Bíblia conta, segundo comentaristas bíblicos, fala de 4.000 na segunda multiplicação de Mateus, porque há 2 multiplicações de Mateus. Na primeira vez, 5.000 homens. Na segunda, 4.000 homens. Calcula-se que aproximadamente 12.000 pessoas comeram do lanchinho daquele rapaz. Eu não sei como é que você chama isso. Eu sei como Deus chama. Deus chama isso de alegria sobre a terra. Deus chama isso de transbordar da sua graça. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que nos converter como aquela criança. Aquele menino fez mais uma coisa, nesse gesto. Primeiro, ele se aproximou do Senhor. Segundo, ele aprendeu dos princípios eternos do Senhor. Terceiro, de pouco vai resolver se você só aprende. Nós temos que colocar em prática. Fala comigo, colocar em prática. Olha para o teu irmão e fala: irmão, e aí, como é que está? Fala: como é que está a fé aí? Está poderosa? Você está fezudo? Rogerinho, quando olha para o pastor dele, Rogerinho, aí, como é que está fezudo, irmão? Está apoiando o queixo por quê, baixinho? O Rogério tem umas coisas bem interessantes. Quando ele termina a mensagem, ele fala algumas coisas bem interessantes para mim. Não fala para mais ninguém, ele fala para mim, mas é coisa nossa, né, Rogério? Não conta para ninguém, né? Irmão, você está fezudo aí? O Espírito Santo está falando com você? Como é que está seu coração? Teu coração está recebendo espírito de vida ou espírito de morte? Irmãos, isso não depende nem de Deus, nem do diabo, depende de você. Aonde está o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Fala: onde estiver o meu coração, aí vai estar o meu tesouro. Vamos, irmão, fé nesse negócio. Fala com vontade, fala: onde estiver meu coração, aí vai estar o meu tesouro. Aonde estava a fé daquele menino? Estava nas mãos de Jesus. Quando nós entregamos o nosso coração nas mãos de Jesus, Jesus recupera, porque só Ele pode operar milagres. Deus quer fazer milagre na sua vida. Deus quer mudar sua circunstância de vida. Se você entrou aqui com o coração triste, abatido por alguma coisa, enfermo, eu não sei qual a razão da sua tristeza. Uma coisa eu sei: se você entregar o seu coração para Jesus, Jesus vai fortalecer o seu coração nessa noite. Jesus vai limpar a sua vida nessa noite, vai limpar sua mente. Jesus vai colocar vigor espiritual dentro do seu ser. Só Jesus pode fazer isso. Jesus quer te animar e te fortalecer nessa noite. Quantos aqui gostariam de ser animados na fé no Senhor? Quantos aqui querem receber o toque do Senhor? Se você quer ter o coração que manifesta o espírito de vida, se aproxima do Senhor. Aprenda dos princípios eternos do Senhor. Coloque-se em prática.
E você vai ser um homem, uma mulher que vai fazer diferença na vida de muita gente. Deus quer te usar. Não para que você seja conhecido, ou eu, ou a igreja, mas para que Jesus seja conhecido na face da terra. Irmãos, hoje foi dia de eleição no Brasil. E a nossa oração na escola dominical tem sido durante toda a semana. É que Deus eleja para a nossa pátria, primeiro, um homem ou uma mulher, não sei quem vai ser, mas alguém que primeiro ame ao Senhor acima de todas as coisas. Um homem que creia que Deus pode mudar a atual circunstância que o nosso país tem vivido. Nosso país está bom, meu irmão, não está ruim não, tá, graças a Deus está bom, mas uma coisa eu sei, pode ficar muito melhor. Isso também depende de mim e de você. Se você está se sentindo abatido, está triste, está desanimado, em nome de Jesus, faça o que aquele menino fez. Quando ele faz isso, Jesus olha para esse menino, não é um qualquer. Olha para o texto. Jesus não chamou uma criança qualquer. Por favor, vai lá para o texto. No capítulo 18, versículo 5. E quem receber uma criança, ele não fala receber uma criança qualquer, olha só. Olha para o texto. E quem receber uma criança, o que vem depois? Tem uma vírgula aí. O que está escrito aí? É qualquer uma? É qualquer criança que ele se refere? Que criança é? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Você pode pensar, e o diabo quer que você pense isso mesmo, que você passa a sua vida sobre a terra e você não é notado. Mentira. Mentira. Você nem havia nascido e os olhos de Deus já estavam sobre você. Você nem sabia o que era tomar decisão na vida. Você não imaginava que fosse isso. E os olhos de Deus já estavam sobre a sua vida. Se Deus já era com você muito antes de você saber, e o Wesley chama isso de graça preveniente, muito mais agora, os olhos de Deus estão sobre aqueles que o amam. Você não está vivendo desapercebidamente do Senhor. Deus tem olhado para você. Jesus olhou para aquela criança. Jesus sabia como ele ia sair de casa. Jesus sabia do esforço dele para se aproximar da pessoa de Jesus. Jesus conhecia o coração daquele menino. E ele chamou aquele menino para a roda. Falou, vocês querem saber quem é o cara? Vocês querem saber depois de mim quem que é o cara desse grupo? Pois eu vou mostrar para vocês quem que é o cara. Não chamou nenhum deles. Quem que ele chamou? O menininho que estava tentando furar o cerco. E não estava conseguindo. Agora ele conseguiu. Agora ele está do lado de Jesus. Eu não sei do lado de quem que você está. Eu não sei com quem que você anda durante a semana, mas uma coisa eu sei, se você se aproximar de Jesus, a vida vai ficar ainda melhor. E esse é o desejo do coração de Cristo para cada um de nós. Chega perto do Senhor. Jesus está dizendo para mim e para ti, eu conheço cada um de vocês. Eu sei como vocês vivem. Eu sei das suas lutas. Eu sei dos seus problemas. Mas tudo isso que é problema para você, para mim, é meio de aprendizado. Eu estou ensinando você. Se você ainda não entendeu, aceite. Jesus quer cada um de nós do seu lado. Jesus quer que nós nos aproximemos dele. Jesus quer que nós aprendamos os seus princípios eternos. E Jesus quer que nós coloquemos isso em prática. Amém, igreja? Repita comigo, Jesus deseja que eu me aproxime dele. Jesus deseja que eu aprenda os seus princípios eternos. Jesus deseja que eu coloque em prática esses princípios. Amém? Quem quer se aproximar de Jesus hoje? Quantos querem se aproximar do Senhor? Diga, eu quero. Quero ser como criança. Você quer ser como essa criança? Eu quero. Porque se você aceita o desafio, você vai ser grande no reino de Deus. Como criança.
Não complica. Simplifica. Se aproxima de Jesus. Pastor, tem algumas coisas que Jesus ensina que é difícil para mim. Eu sei, irmão. Reconheço, concordo com você. Para mim também é difícil. Aí vem a segunda parte do aplicar. Jesus não pode acrescentar capacidade na vida de ninguém se nós não reconhecermos que sem Jesus nós não podemos nada. Jesus fala, para aprender com Ele, se humilha. E eu e você sabemos, a posição de humilhação não agrada a nossa carne. Glória a Deus ou misericórdia. A posição de humilhação não agrada a nossa carne. Mas Jesus diz, tem que se humilhar. O que é humilhação? Reconhecer que nós estamos errados. Eu me encontro em cada situação e falo, Senhor, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Pai, me perdoa. Me dá uma condição de fazer de novo. Eu quero acertar, quero alegrar teu coração. Eu louvo a Deus porque Deus é o Deus da oportunidade. E Deus está nos dando oportunidade nessa noite. E vai dar sempre de nos tornarmos como aquele menino. Aos tais, desses tais, é o reino do Senhor. O reino de Deus, não há escassez, irmãos, no reino de Deus, abundância. No reino de Deus não falta, no reino de Deus sobra. A medida do Senhor sobre nós, sobre a minha vida e sobre a tua vida, e quero liberar essa palavra do Senhor sobre a igreja, não é de escassez, a medida do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante vos dará o Senhor. Deus quer te abençoar nessa noite. Quantos aqui querem essa medida do Senhor sobre sua vida? Levante a sua mão e fale, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. A medida do Senhor, recalcada, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus. Se você tem condição, coloque-se de joelho na presença do Senhor. Fala, Pai, eu quero ser como aquela criança. Ainda que eu tenha ouvido coisas ruins, eu quero que o Senhor alegre o meu coração. Tenha misericórdia. Humilhe-se na presença de Deus. O Senhor vos exaltará. Faça isso. Tenha o seu momento de oração com o Senhor.